A manobra a folha de transferência no mar, né? Alguns fizeram imagem. Mas fica muito próximo, né? Fica muito próximo. Assim, talvez vocês não tenham noção de como é difícil fazer aquilo, né? Os navios, eles é uma manobra assim bastante complexa e que precisa ser, e por isso a gente treina, né? Um navio ficar próximo ao osso assim é difícil, porque o navio maior ele puxa e tem o mar, o vento, né? Então a possibilidade de haver uma colisão é muito grande. Então o navio fica numa situação especial, né? Ali com o pessoal guarnecido, como a gente fala, fazendo aquela manobra e tal, etc. Digamos assim, que tem um certo risco, mas que precisa ser treinado para numa situação real a gente está preparado, está treinado para fazer aquilo. Não tem outro jeito, tem que treinar. Tem que treinar. E aí o cara falou assim, poxa, olha, é um privilégio estar aqui vendo isso, e é uma pena que a sociedade, que as outras pessoas, né, não tenham a oportunidade de ver o que vocês estão fazendo aqui no mar. Porque a Marinha tem essa característica, a gente, quando está trabalhando, ninguém está vendo, porque a gente está no meio do mar ali, e ninguém está vendo. Então começou lá na Inglaterra, que nós fizemos um treinamento com a Marinha Inglesa para fazermos a travessia, uma travessia segura para o Brasil. Então, nós tivemos um período de recebimento, um período de troca de informações com a tripulação antiga desse navio, e eles passaram os conhecimentos, as experiências, eles fizeram treinamentos com nós, só, né? O navio tem as suas especificidades. Aí nós viemos para o Brasil e aí fizemos o que nós chamamos de qualificação da plataforma, né? Então nós fomos em 300 para a Inglaterra e quando chegamos ao Brasil recebemos mais 132, né? Que era um pessoal mais voltado para a aviação e a parte administrativa do navio. Então a gente precisava pegar esse grupo de 432, que é a tripulação, e colocá-los de uma forma homogênea, né? Em termos de treinamento, de conhecimento do navio. E aí nós temos um centro de treinamento de engenharia, que é o Camaleão, e a especialidade dele é essa, treinar as tripulações dos navios. Então nós passamos um período de 2 meses nesse treinamento, que nós chamamos de inspeção operativa, e que nós treinamos a tripulação para operar bem a plataforma. Depois nós começamos uma interação com os fuzileiros navais. Nós temos aí essas 4 lanchas de desembarque, a possibilidade de desembarque é feito por aeronave. Então nós trouxemos as tropas de fuzileiros navais para testar a nossa capacidade também de prover o rancho, alimentação, conforto, e planejar e executar uma operação com os fuzileiros. Então essa foi a Operação Dragão, que nós fizemos em dezembro, novembro, dezembro do ano passado. Depois nós fizemos essa operação que foi a Aspirantex, que nós fizemos um adestramento dos aspirantes da Escola Naval. E depois entramos num período de treinamento de operações aéreas. Então, o treinamento de operações aéreas ele é um crescente, né? Você começa pousando a aeronave de dia, né? Depois você começa a pousar uma aeronave no pôr do sol, próximo ao pôr do sol, e depois você faz o que a gente fez hoje aí, que são os voos noturnos. Então, para cada fase dessa, você tem um programa de adestramento que serve tanto para o navio, para a tripulação do navio, você tem um controlador aéreo, você tem o pessoal na torre, o pessoal na manobra do navio, e para os pilotos também. Os pilotos eles têm que se adestrar a pousar nesse tipo de navio, nesse tipo de plataforma. Então agora, nesse momento, a gente está nessa campanha de operações aéreas. E aproveitamos essa operação, a DEX, né, que o navio também faz outras operações para a gente dar continuidade às operações aéreas e, ao mesmo tempo, treinar as operações com outros navios, como nós fizemos hoje de manhã. E o próximo passo nosso, a gente está pensando já para o segundo semestre, isso ano que vem, é o pouso com óculos de visão noturna, que é já um step assim, muito avançado, né? Pouquíssimas marinhas que têm essa capacidade. Nós estamos aí, a gente tem que trabalhar primeiro essa parte noturna, depois a gente partiria para o óculos de visão noturna. Deixa eu perguntar, desculpa.
estou vendo que as câmeras estão bem posicionadas. A gente vai fazer. Sim, vou fazer uma entrevista. Começar, quem quiser. Queria que você se identificasse. Eu sou o vice-almirante Cunha, eu sou o comandante em chefe da esquadra e subordinado à esquadra estão esses navios que estão participando agora desse exercício chamado ADEREX, né? Ex de exercício, é um exercício de adestramento entre as unidades da esquadra, entre os navios da esquadra. Né? Navios, aeronaves e submarinos também que são subordinados à esquadra. O senhor pode explicar para a gente o porquê desses exercícios com a Marinha Francesa? Nós fazemos normalmente exercícios internos entre nossos navios brasileiros e surgiu a oportunidade de a Marinha Francesa estar fazendo uma visita oficial ao Porto do Rio de Janeiro e nós combinamos já, pré-planejamos uma operação chamada PASSEX, né? Exercício de passagem. Aproveitamos essa passagem desses navios, que era o Tonnerre, principalmente o Tonnerre e a fragata Lafayette. O Tonnerre é um navio doca multipropósito, também tem porta-helicóptero que nem este daqui, e também a fragata Lafayette, que é um navio escolta, né? Uma fragata moderna lá francesa. Fizemos os exercícios para estreitar os laços de amizade com a Marinha Francesa. Isso também tem relação com o ProSub, né? O programa que também é feito em conjunto com o governo francês, não? Não só, a gente faz exercícios com marinhas, com todas as marinhas amigas, né, que nós temos. Então, independente de um programa ou outro, a gente sempre realiza esses exercícios. São corriqueiros, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta com relação a essa cooperação entre as duas marinhas e próximas outras atividades que podem acontecer. O senhor pode adiantar para a gente o que pode acontecer até o final do ano, início do ano que vem? Nós vamos ainda fazer uma série de operações navais, uma delas é com a Marinha dos Estados Unidos, né, e outras marinhas que vão compor, e o Estado-Maior dessa operação vai ser agora no meio do ano, é uma operação chamada UNITAS, né, que várias marinhas da América do Sul e a Marinha dos Estados Unidos, nós vamos fazer operações próximas aqui ao litoral do Rio de Janeiro, são operações anfíbias, operações de guerra naval, como nós estamos vendo aqui nessa operação, e além de outras operações que corriqueiramente nós fazemos ao longo do ano para manter ou mesmo aumentar o nosso nível de adestramento e de emprego do poder naval brasileiro. Queria que o senhor explicasse a gente essa importância da Marinha, que vai muito além de simular uma situação de conflito, principalmente de proteção do território marítimo brasileiro. Sim, isso é muito importante. Essa sua pergunta foi essencial para explicar um fator-chave do porquê da nossa marinha, a existência das marinhas. As marinhas, elas servem para, prioritariamente, deixar os mares livres de aventureiros ou de opositores ou de inimigos. Então, aqui no nosso litoral, nós protegemos uma imensa área chamada Amazônia Azul, que corresponde a cerca de 52% do nosso território nacional, é uma área de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos 200 milhas, e além das 200 milhas, nós temos, pleiteando na ONU, aumento em algumas partes do nosso litoral, chegando até 350 milhas. Então nós precisamos de uma marinha para manter esse patrimônio, para proteger esse patrimônio. E, além de tudo, nessa Amazônia Azul, nós temos o que se chama hoje em dia a economia azul, onde a economia azul é tudo que vem do mar, vai para o mar, tudo que depende do mar. Dá cerca de quase 90% do nosso PIB brasileiro. Então é muito importante. Às vezes o brasileiro está muito acostumado a ir só à praia, né, fazer diversão no mar, nas ilhas, com seu barquinho, mas muito próximo ao litoral, e esquece de ver a imensidão da fronteira marítima que nós temos no Brasil.
Eu dei uma olhada num documento que falava sobre o planejamento da Marinha para os próximos anos, acho que até 2022, falava sobre a frota atual. Eu fiz a conta lá, 42 navios, né, de escolta, fragatas, corvetas, mas e há também um empenho muito grande da construção de novos equipamentos, né, porque esses eles estão bem antigos, né. O que dá para adiantar para a gente nos próximos anos, algo em relação ao aumento, né, a gente já tem, né, esse navio que está se desenvolvendo em relação às pessoas e tal, mas em relação a novos equipamentos da Marinha, algo muito importante, né, que vocês mesmos estabelecem como uma das prioridades para os próximos anos. Nós temos agora um projeto muito importante que na última feira de defesa e segurança chamada LAAD, agora no mês passado, foi anunciado, né, o contrato de aquisição de construção de 4 novos navios escoltas. O que são os navios escoltas? São os navios que protegem os grandes navios capitais ou os navios maiores. Esse aqui, o Atlântico, é um navio porta-helicóptero, é um navio maior e é protegido por esses escoltas. Esses escoltas têm armamento antissubmarino, antiaéreo e armamento contra navios de superfície e hoje em dia também equipados contra ameaças múltiplas. E então isso já é uma renovação na nossa esquadra, ou seja, a aquisição desses 4 novos escoltas, cujos contratos, vários contratos que são necessários, vão ser assinados até o final deste ano. Nós temos dentro do ProSub, como foi falado anteriormente, nós temos a construção de 4 submarinos convencionais. Ao final da década de 2020, nós temos também o nosso submarino nuclear sendo lançado e operacional. Então, a Marinha ela está sempre pensando e se planejando para os próximos passos, para os próximos anos. Então, nós temos uma série, essas novidades que estão aparecendo, estão surgindo neste ano, que são essas escoltas, né, as classes Tamandaré, né, e também os submarinos. Faz parte aí da renovação. Obrigada. Obrigado. Pode mais 2, 3, Tião. Vai falar, o Luiz falou tudo. Pode falar também. Se o senhor não se importar, abordar um outro assunto sobre a dificuldade dessa manobra que foi feita hoje, de aproximação. A gente fez umas imagens, Tá bom, não sei a quem seria essa pergunta. Você fez essas A gente fez imagens, não, né? imagens de uma fragata se aproximando do navio. Da manobra Então, assim, do uma navio. troca de pessoas, eu acho que de material também. Isso. Essas imagens nós fizemos. Eu queria que o senhor explicasse a dificuldade dessa manobra, se, pelo menos para complementar. Bom, a gente não vai fazer isso. Faz parte do exercício da comissão. de imagem para mais. Pode chegar um pouquinho mais para frente, por favor? Tá bom. Obrigado. Só um minuto. Eu vou fazer foco. A gente só pedir o título do senhor e o cargo só para registrar. Tá certo. Eu sou o contra-almirante Valicente, eu sou comandante da 2ª Divisão da Esquadra. Seu primeiro nome? Luiz, Menino, chega lá. Começa com Z. com Z. Luiz, eu dou um cartãozinho para Tá vocês bom. depois. Que Menino, chega importância lá. dessa manobra que foi feita hoje e o grau de dificuldade. Durante a nossa comissão, a DEREX, que nós incorporamos a PASEX com os navios franceses, nós fizemos uma série de atividades, de manobras. Essa manobra, especificamente, que você perguntou, sobre a aproximação dos navios, nós treinamos a passagem de carga, que pode ser uma carga leve, pesada, pessoal, e que pode ser muito útil no caso real. Você pode, por exemplo, ter que passar uma pessoa para outro navio por um atendimento médico, por exemplo. Então, é uma manobra arriscada, difícil, e que nós precisamos treinar com os nossos comandantes, nossos oficiais de manobra, porque os navios ficam muito próximos um do outro, como você pode ter visto, né, e vocês verão nas imagens, e nós passamos cabos, né, para depois transferir pessoa, ou então uma carga pesada, etc. E durante o período que a gente está passando as pessoas e tal, os navios precisam se manter na mesma posição ali, paralelamente. Pode parecer fácil, fazer isso num carro, numa rodovia é fácil, né, com 2 carros, mas no mar é muito complexo, porque o mar joga,
tem vento, tem a corrente, os navios se aproximam, se afastam. Então é uma operação bastante complexa, que precisa ser treinada, e foi feita hoje com tranquilidade, com segurança, como vocês podem ter visto, né? Como vocês viram. Obrigada, gente. Por favor. Senão ele vai ficar triste. Tava triste lá, já tava no cantinho, chorando. Vai achar que é bullying, né? Por que não eu? Pode chegar um pouquinho, só uma frente um pouquinho, por favor. Só um minuto. Peraí, só um minutinho. Deixa eu virar para o dia. Ok, eu sou o capitão de Maré Guerra Giovanni Correia, sou o comandante dos porta-helicópteros multipropósito automático. Bom, comandante, desde o ano passado, então, começaram esses exercícios, né, para mostrar a equipe. A gente pode, jornalista gosta muito de número, a gente pode dar alguma porcentagem de quanto a gente já tem de conclusão desse projeto de vocês? Eu chutando um número, né, dentro de um contexto global das 3 características principais do navio, né, de ajuda humanitária, operações anfíbias e operações aéreas, eu acredito que a gente esteja em torno de 60% do nosso caminho para a plena operação. E depois disso, o que pode ser feito com esse navio? Como que ele pode atuar, então, em benefício do país? O navio ele possui uma capacidade de controle de área marítima muito grande, né? Então, o esforço de manutenção das redes de comunicações marítimas abertas, o tráfego marítimo, né, o comércio internacional, ele é um esforço conjunto, né, um esforço de várias nações. E as nações contribuem entre si. Então, nós sempre procuramos operar juntos, né, outras marinhas, operar juntos outros exercícios, para que a gente consiga cumprir com a nossa obrigação internacional, principalmente aqui no Atlântico Sul, de abertura das linhas de comunicações marítimas, né, a segurança das linhas de comunicações marítimas. Então, esse navio possui uma característica muito interessante, que ele tem um radar de longo alcance e um sistema de comando e controle muito complexo e muito útil para esse controle de área marítima. Então, eu vejo como primeira mão assim, né, a gente fazer exercícios contra as marinhas, a gente fazer a patrulha da nossa Amazônia Azul e, eventualmente, aí uma ajuda humanitária, um emprego numa ajuda humanitária para algum país que esteja necessitado. Olha, para a grandiosidade desse navio, né, a gente fica assustado porque tem hospital, porque tem coisas que realmente a população desconhece, né? Por isso é tão importante esse trabalho de divulgar isso. Eu queria que o senhor explicasse para a população que está assistindo agora o que é tão importante isso para a soberania do país e o que representa isso para a Marinha, adquirir um navio desse porte, com esse peso para a Marinha e para a soberania de um país como o Brasil. Se nós observarmos a nossa economia, né, como ela transita no Atlântico Sul, a gente vê a necessidade de nós termos uma marinha forte, porque as fronteiras marítimas, né, elas são estabelecidas por tratados internacionais, mas o que garante essas fronteiras é a presença da marinha na fiscalização, na patrulha dessas áreas, né? Ao contrário das fronteiras terrestres, que são sempre bem demarcadas, né, bem definidas, as fronteiras marítimas elas são estabelecidas e defendidas pela presença de navios da Marinha. Então, se nós olharmos esse contexto da nossa economia azul, da nossa Amazônia Azul, a gente vê a necessidade da Marinha estar presente em todo esse nosso litoral. E esse navio, né, como eu havia falado, né, com essa capacidade de operações aéreas, operações anfíbias, e operação com outras marinhas, operação com outros tipos de navio, ela garante para a gente essa proteção das nossas linhas de comunicação marítima. Acho que esse é o principal emprego do navio, a principal contribuição do navio para a economia do país. E no caso de uma calamidade, de uma necessidade de a gente atender cidades ou localidades que estejam com alguma dificuldade, esse navio ele possui uma capacidade enorme de transporte de material, de atendimento até a pessoas isoladas. Uma calamidade que vem isolar comunidades, o navio com seus helicópteros, com sua estrutura, ele pode atender essas áreas e prestar um socorro a essas populações. Tá bom. Obrigado. Obrigado. José. Pode deixar só os três. Olha aqui, só os três, por favor, conversando um pouquinho. Obrigada. Em batalha naval, né?
vai fazer na volta. Isso daí treina, aí é um nível bastante avançado, porque passa dos exercícios, né, com algum controle, para um exercício mais complexo, com quase nenhum controle, no sentido de que os navios ficam livres para fazer ou utilizar a máxima capacidade deles. Vai ser muito legal. Ok. Deu? Deu. Levanta no centro. Bom, pessoal, encerrando a missão Aderex Passex com porta-helicópteros multipropósito Atlântico, estamos aí entrando no porto de Tubarão, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Vocês podem ver aí atrás na imagem. A gente está nos preparativos finais aqui de atracação no pier do Porto de Tubarão. 4 dias de missão. Mais uma vez está demonstrado o acerto que foi a aquisição do porta-helicópteros multipropósito Atlântico pela Marinha do Brasil. Um navio que traz capacidades muito importantes de operações aéreas, de operações com tropas de fuzileiros navais, de operações humanitárias e, caso necessário, operações de combate também, né? Tivemos aí ao longo dos 4 dias operação Passex com a Marinha da França e o BPC Tonnerre, uma fragata classe Lafayette, né, e alguns outros navios da Marinha Francesa. Também tivemos vários exercícios de oposição submarina, oposição aérea, oposição de superfície, treinamento de tiro real e uma série de outras atividades que vocês viram aí ao longo deste vídeo. E a gente termina dizendo mais uma vez que é sempre muito bom embarcar com a Marinha do Brasil. Um trabalho fantástico que os nossos militares do mar realizam, cuidando da nossa imensa Amazônia Azul. E eu deixo aqui essa mensagem de otimismo. Os próximos anos serão muito bons para a nossa Marinha. Temos o programa de submarinos, temos futuramente submarinos de propulsão nuclear, temos os navios classe Tamandaré, temos uma série de outras aquisições. Provavelmente sai o RFI dos navios patrulha oceânicos de 1.800 toneladas ainda esse ano. Muita coisa boa vem por aí. Aqui quem fala com vocês é o jornalista Roberto Caiafa, revista Tecnologia e Defesa, portal de notícias Infodefensa, correspondente no Brasil de Infodefensa e correspondente da revista Aviation Photojournal, publicada nos Estados Unidos. Então, agradeço muito aí a vocês por assistirem a mais este vídeo de mais uma reportagem do jornalista Roberto Caiafa, sempre próximo das nossas Forças Armadas, mostrando a realidade, mostrando o dia a dia de quem faz, de quem vive, de quem usa o uniforme, de quem sabe o que está fazendo e sabe o que está falando. Aqui não tem fake news, aqui não tem vídeo com notícias espetaculares, aqui não tem invencionice, aqui não é para enganar ninguém e nem ganhar clique. Aqui é reportagem séria, trabalho bem feito, de qualidade, com propriedade. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Voltaremos brevemente com mais notícias, mais vídeos, mais informações e sempre informações confiáveis de quem vai no lugar e faz a reportagem no local. Como vocês podem ver, eu estou aqui a meia nau, o radar Artisan está ali girando, as antenas de comunicações, está aí o Porto de Tubarão, a gente entrando no porto, né? Olha aí, estamos atracando aqui no Porto de Tubarão. E é isso aí, galera. Voltaremos com mais informações mais tarde para vocês. Fui, um abraço, um beijo e um queijo. Tchau. Capitania dos Portos do Espírito Santo, aqui na cidade de Vitória. Lancha da aduaneira da Receita Federal, a lanchinha aqui da Capitania dos Portos. Desembarcações do garajão aqui. A rampa para subida e descida de embarcações. Ali, como é que chama ali o mosteiro do que mesmo? Mosteiro da Penha? Olha o Mosteiro da Penha aí no close. Olha que lugar bonito, cara. Ainda tem aquelas pedras ali que rola de dar uma nadada até ali e ficar ali só curtindo o visual, hein? Bandeirão do Brasil ali, ó.
Então é isso aí, galera. Desembarcamos do Atlântico. Viemos para cá, para a Capitania dos Portos aqui de Vitória. E mais tarde no dia de hoje, começamos a viagem de volta para a base, encerrando definitivamente essa missão. Mais um embarque no Atlântico, feito com sucesso. Então é isso aí, galera. Esse pequeno drops, Capitania dos Portos aí para vocês. E a gente volta brevemente com mais vídeos e mais informações. Fui!